Fader. Vamos aplicar aqui um delay. Pan é a rádio que esquenta. Na estação mais quenta. Os sons que fervem as pistas. Os sons que fervem as pistas. Vamos lá. Cliquei e arrastei. Ficou assim. Reverse. Reverb catedral. Ok. Repetir. Reverse. Ok. Os sons que fervem as pistas. Vou caçar um efeitinho aqui pra... Esse aqui mesmo. Os sons que fervem as pistas. 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 Que fervem as pistas. Os sons que fervem as pistas. Aumentar o volume. Que fervem as pistas. Mais 10. Os sons que Só ele ficou assim, ó. fervem as pistas. Os sons que fervem as pistas. There is no end of me or beginning in you. Move to the floor. There is no end of me or beginning in you. Move to the floor. Purpose combine my love like a dynamic symmetry, dynamic. There is no end of me, oh, there is no end of me, oh, there is no. Muito grande, diminuir. Que fervem as pistas. Pistas. Que fervem as pistas. Pistas. Os sons que fervem as pistas. Ok, agora caçar outro fundo musical. Os sons que fervem as pistas. Pistas. Baixar o volume. Reverb catedral. Repetir. Pistas. Vamos lá na vinheta. As novidades. Os sons que fervem as pistas. As novidades mais quentes. Os sons que fervem as pistas. Pista. Caçar um efeito bacana aqui. Ok, Voxformer.
pistas. Os sons que fervem as pistas. Os sons que fervem as pistas. Vamos procurar outro efeito aqui. Os sons que fervem as pistas. 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 Os sons que fervem. Os sons que fervem as pistas. As novidades mais quentes. Mute. Pistas. As novidades. Selecionar. Arrastar. As novidades. As novidades mais quentes. As novidades. As novidades. Vamos fazer um efeito aqui nessa parte. Vamos colocar as novidades. As novidades. As novidades. As novidades mais quentes. As novidades mais. eu acho que não ficou legal não. Vamos colocar um outro efeito. As novidades. As novidades mais quentes. Mais quentes. Mais quentes. Mais quentes. Mais quentes. As novidades mais quentes. As novidades mais quentes. Os sons que fervem as pistas. As novidades mais quentes. Vamos lá caçar um fundo musical. As novidades mais quentes. As novidades mais quentes. Ok, legal. Vou pegar um trechinho dessa música e vou fazer um efeito aqui bacana para você ver como que faz. É muito fácil. Coloquei a música aqui, né? Agora vamos lá na vinheta. As novidades mais quentes. E os hits que aquecem o seu ouvido. Quentes. E os hits. Novidades mais quentes. E os hits que aquecem o seu ouvido. E os hits. Aqui, ó. Vou pegar um pedacinho aqui, ó. Pegar só o I aqui da locução. Opa, vou diminuir um pouquinho. Aumentar outro pouquinho. Vou tirar um pouquinho desse aqui. Mute. Ok, por último, toda a voz. E os hits que aquecem o seu ouvido. E os hits. E os hits que E os hits que Usar um efeito aqui de novo. Pitch, -2. Aí, ficou bacana o efeito, né? E os hits.
Aí eu vi você ouvindo com a música. E os hits que Legal, né? Aí vamos pegar a música. E os hits que aquecem seu ouvido. Dou um mute aqui na música. Vou baixar essa parte aqui, ó, que essa parte aqui é isso aqui, ó, de toda o projeto. E essa parte aqui é da música, ok? Seu ouvido. E os hits que aquecem seu ouvido. Aquecem seu ouvido. Seu ouvido. Aquecem seu ouvido. Vamos lá na vinheta. E os hits que aquecem o seu ouvido. E os hits que aquecem o seu ouvido. Não entre numa fria. E os hits que aquecem o seu ouvido. 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 E os hits que aquecem. Reverb Catedral. Repetir. Os hits que aquecem o seu ouvido. Aquecem o seu ouvido. DB trêmulo. Deixa eu ver onde que tá aqui. Aquecem o seu ouvido. 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 Hits que aquecem o seu ouvido. Aumentar o volume aqui. Que aquecem o seu ouvido. E os hits que Simple delay. E os hits que aquecem o seu ouvido. E os hits que Ok. E os hits que aquecem o seu ouvido. E os hits que aquecem o seu ouvido. Ok, vou caçar um efeito aqui. Legal que combina. More music. Pode ser esse aqui. Hits que aquecem o seu ouvido. E os hits que aquecem o seu ouvido. Não entre numa fria, Jovem Pan. Ah. Não entre.
Os hits que aquecem o seu ouvido. E os hits que aquecem o seu ouvido. E os hits que aquecem. E os hits que aquecem o seu ouvido. Q10. Vamos usar o efeito telefone aqui do Q10. E os hits. E os hits que aquecem o seu ouvido. E os hits que... Vamos usar aqui o L2 para normalizar. E os hits que aquecem seu ouvido. E os hits que aquecem seu ouvido. Hits que e os hits que aquecem seu ouvido. Ouvido. Em seu ouvido. Em seu ouvido. Em seu ouvido. Não entre numa fria, Jovem Pan. Esquenta. Não entre numa fria, jovem. Não entre numa fria. Não entre. Não entre numa fria, Jovem Pan. Jovem. Revés. Catedral. 2 vezes. Revés novamente. Jovem Pan. Multi. Jovem. Fader. Fria. Não entre numa fria, Jovem Pan. A rádio esquenta. Jovem Pan. Deixar um pouco mais grossa para dar aquele impacto aqui no final. Pitch. Ok. Jovem Pan. A rádio. Jovem Pan. 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 Dá um catredal pequenininho aqui. Pan. A rádio. A rádio esquenta. A rádio esquenta. Jovem Pan. A... Não entre numa fria. Fria, Jovem Pan. Entre numa fria, Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. A rádio a rádio esquenta. Eita. Aumentar um pouco aqui essa parte, essa última parte, ok. Esquenta. 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 Colocar um delay aqui, né? Esquenta. Não, esse não. Vou caçar um outro delay aqui. Multitape delay. Esquenta.
Esquenta. Vamos fazer diferente. Aqui, ó. Vou copiar ele menor. Esquenta. Jovem Pan, a rádio. Esquenta. Pan, a rádio. Jovem Pan, a rádio. Jovem Pan, a rádio. Jovem Pan, a rádio. Jovem Pan, a rádio. 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 Rádio esquenta. A rádio esquenta. Ok, agora eu vou só conferir alguns detalhes aqui. Eu não pude ficar falando detalhe por detalhe, né? O que eu tava fazendo para ganhar tempo no vídeo. Apesar que o vídeo já tá muito grande, mas eu vou só dar uma ouvida aqui para dar uma recapitulada naquilo que eu quero que mude. Então vamos lá? Deixa eu aumentar aqui, maximizar. Na estação mais fria do ano. A Jovem Pan. A Jovem Pan é a rádio que esquenta. A Jovem Pan é a rádio que esquenta. Esquenta. A Jovem Pan é a rádio que esquenta. O som. Aqui vou aumentar o volume aqui. É a rádio que esquenta. Os sons que fervem as pistas. Os sons que fervem as pistas. Os sons que fervem as pistas. As novidades mais quentes. As novidades mais quentes. Mais quentes. As novidades. Acrescentar um pequeno efeito aqui, né? Novidades mais quentes. As novidades mais quentes. As novidades mais quentes. Mais quentes. O alto, colocar um pouco mais baixo. 71, colocar 67. Mais quentes. Novidades. Vou baixar um pouquinho. Mais quentes. Baixar aqui também. E os hits que aquecem seu ouvido. 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 Não entre numa fria. Jovem Pan, a rádio esquenta. Bom, eu acho que é isso, né? Agora eu vou selecionar aqui tudo. Vou converter aqui. Canal estéreo. Deixa eu ver como que ficou.
Na estação mais fria do ano. Na estação mais fria do ano. A Jovem Pan. A Jovem Pan. A Jovem Pan é a rádio que esquenta. A Jovem Pan é a rádio que esquenta. Esquenta. A Jovem Pan é a rádio que esquenta. Os sons que fervem as pistas. Os sons que fervem as pistas. As novidades mais quentes. E os hits que aquecem seu ouvido. E os hits que aquecem seu ouvido. E os hits que aquecem seu ouvido. Não entre numa fria. Jovem Pan, a rádio esquenta. Ok, galera, então é isso. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Peço você que se inscreve no canal, ativa o sininho para estar por dentro das novidades. Deixa também o seu comentário. E valeu, aquele abraço e até o próximo vídeo.